Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, aqueles que prestigiam nossa página e também grupos da página Siga Campo Largo. Hoje teremos aqui uma live muito especial, muito importante, um tema extremamente atual, na presença de Ana Teles Gressinger. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo dela para vocês. Ela é coaching de carreira, aposentadoria e empreendedorismo. Ela é especialista em gestão estratégica de pessoas, finanças, psicologia clínica. Ela é master em PNL, programação neurolinguística, e CEO da Prime Coaching e Desenvolvimento de Serviços. Muito boa noite, Ana Teles, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, professor Renato. É um prazer estar participando com você nessa live. Eu agradeço Obrigada pelo convite. Imagine, eu fico muito feliz aí pela sua participação. E o tema de hoje é extremamente importante, você que está nos acompanhando. Vamos discutir um pouquinho sobre entrevista de emprego e programação neurolinguística, PNL. Então, já de cara, Ana, por gentileza, fala um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento dentro dessa área, você que trabalha com entrevista, com coaching de carreira, né, como coach de carreira, empreendedorismo. Fala um pouquinho de você para nós. Então, a minha conexão com a PNL é de muitos anos, é da década de 90. 98, eu fiz a minha primeira formação em programação neurolinguística. E retomei há pouco tempo atrás. Eu uso muito nos atendimentos de coach, eu uso inteligência emocional, programação neurolinguística, eu uso bastante, porque é fácil você acessar aquilo que o cliente está procurando, é mais fácil você se conectar com ele daí, sabe? Então, é muito bom. A programação neurolinguística tem ajudado muito no processo de coaching, e em todas as áreas a gente usa, né, no nosso dia a dia, nas negociações, principalmente nas vendas, né? É interessante, e na entrevista de emprego ela é muito bem-vinda também, né? Para a gente ter uma comunicação assertiva. Agora, com esse período de pandemia é complexo, muita gente está perdendo emprego, não é verdade? Está perdendo as suas atribuições, suas tarefas. Você, com a tua experiência, como é que você imagina que vai ser o processo de recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho? Será que o indivíduo hoje, que tinha 5, 10 anos na mesma empresa, vai conseguir voltar para a mesma empresa? Eu creio que é praticamente impossível. Será que ele vai ter facilidades ou muito mais dificuldades para voltar para o mercado de trabalho? Olha, Renato, o profissional, ele é construído, né? Quando ele se preocupa com a construção dessa carreira dele e se torna um profissional de mercado, ele não sente muita dificuldade, sabe? Vai sentir agora porque a concorrência é maior, cada vez o mercado vai exigir mais desse profissional. Mas ele já está acostumado, se ele é um profissional de mercado, significa que ele tem uma flexibilidade muito boa para migrar de uma empresa para outra, se adaptar fácil nas novas funções, ele tem uma flexibilidade muito boa. E ele aí não tem muita dificuldade, porque ele tem um mindset mais amplo, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma construção melhor de todas as áreas, assim, principalmente que as empresas procuram nesse primeiro momento de entrevista, do processo seletivo daí, sabe? Certo. E me diz uma coisa, o que você acha que passa aí o processo de preparação da entrevista? O que é mais importante aí para a pessoa que vai procurar um emprego novo, que depois dessa pandemia vai ter que correr atrás do prejuízo? Fala um pouquinho para nós dessa preparação da entrevista. Então, assim como o profissional ele começa a se formar desde o primeiro dia da faculdade, essa moçada não tem consciência. Mas você, profissional, você começa a se formar no primeiro dia da faculdade. Você tem que ter a consciência que o professor está ali à tua disposição, e aquele tempo não vai voltar, você tem que aproveitar ali, ele está à sua disposição, ali começa a tua carreira profissional, né? Então, se ele começa realmente a ter essa visão no início já da sua carreira, você leva isso a sério, né? Vai para o estágio e vai se construindo. Na hora que ele vai para o mercado de trabalho, ele já tem, mesmo que seja o primeiro emprego, né? Ele já tem essa preparação para ter uma flexibilidade, saber realmente aquilo que ele está procurando, né? Eu acho que o profissional, ele, depois, no pós-pandemia, vai ficar um pouquinho mais difícil,
porque ele vai ter que ter mais um mindset mais alargado, digamos assim, né? Ele precisa ter uma visão maior do que o mercado está precisando, está buscando, né? Para ele poder realmente focar naquilo e poder se colocar com vantagem com os demais concorrentes. E você acredita, assim, que muitas pessoas, Ana, elas terão que se reinventar mesmo, terão que talvez até mudar de áreas, porque algumas estão muito acostumadas, né, com uma atividade, por exemplo, o indivíduo trabalha na parte comercial, né, no financeiro, no compras, no recursos humanos. Será que com a nova perspectiva do mercado, nós seremos forçados a mudar um pouco de área? Você pensa mais ou menos assim ou não? É bem interessante essa tua pergunta, Renato, porque, assim, as pesquisas mostram, olha que coisa louca, que 70% dos profissionais de hoje, de ontem, de hoje, eles estão insatisfeitos com aquilo que ele faz, entendeu? Então, é uma oportunidade dele procurar se encaixar naquilo que ele quer. Por que são assim tão insatisfeitos? Porque quando você escolhe a tua carreira, a tua profissão, você tem quantos anos? 17 anos, 16, 17 anos, você não tem maturidade para acertar, né? Então, 30% só vai acertar em cheio, entendeu? Então, você vai para aquela profissão e você vai se comprometendo, você tem dívidas para pagar, então você vai levando e vai se aperfeiçoando dentro daquela área, mas não que seja aquilo que você, aquela expertise, aquela coisa que você realmente brilha o olho quando você fala, entendeu? Então, essas pessoas, elas têm que ter essa como é que se diz, essa vivência e essa visão, é fácil eles ter flexibilidade para migrar para aquilo que você gosta mais. Mas, indiferente disto, atualmente, as pessoas precisam se reinventar, sim, e até mudar de carreira. E você está aprendendo com isso, por que não, né? Se você precisa continuar pagando as suas contas e você não está conseguindo, né? Vai um tempo, quando você realmente está procurando aquilo que você gosta, você tem aquela motivação, você tem aquela garra, mas vai chegar um momento que você está esmurecendo, você tem que pagar a conta e você não consegue se enquadrar. Daí você tem que se reinventar e ver aquilo que você pode agregar, né? Assumir, mas agregando valor na tua profissão, na tua caminhada também, né? Muito que nós estamos vendo realmente são pessoas que vão, infelizmente, tendo que mudar de áreas, né? Comércios que vão fechar, lojas, infelizmente, muitos empregos perdidos. Eu também acredito que muitos terão que se reinventar. E você acredita, assim, que um dos grandes erros, de maneira geral, é essa falta de preparação quando o indivíduo vai para uma entrevista de emprego, falta de conhecimento sobre informações da empresa? Isso pesa muito mesmo na hora de brigar por uma vaga? Pesa bastante. A entrevista começa bem antes. A partir do momento que a empresa está buscando esse profissional, ela já busca isso na mídia, nas plataformas, né? Então, assim, é muito importante que esse profissional, ele seja um profissional só não, assim, na hora que precisa, na hora da entrevista, mas tem uma postura realmente de profissional, ou seja, a sua foto que você vai colocar no LinkedIn, ou no WhatsApp, ou no Facebook, tem que ser uma foto adequada, aquilo que você posta tem que ser uma coisa que condiz com a tua postura profissional, aquilo que os comentários, não só aquilo que você posta, mas os próprios comentários, porque as pessoas que estão buscando um profissional, eles vão buscar primeiro lá como é que você se comporta na rede social, né? Por quê? Porque a empresa, ela também se vende nesses meios de comunicação. E na hora que você é um profissional e você posta alguma coisa, você está representando a tua empresa, de uma forma ou de outra, entendeu? De uma forma direta ou indireta. Então, é muito importante que você tenha essa postura profissional também nos meios nas plataformas, no meio de comunicação. Até vou entrar nesse assunto agora das postagens que você falou, rede social. Então, você acredita que muitas pessoas possivelmente perdem chances por conta de exposição nas redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, muitas vezes exposições exageradas realmente comprometem no pensamento dos recrutadores a chance de concorrer a uma vaga, e isso realmente é comprovado. Com certeza, com certeza. Inclusive, na hora da sua entrevista, você tem que ser muito coerente naquilo que você fala e aquilo que você posta lá, porque senão você tem duas versões, entendeu? Então, você não é assim,
uma pessoa fidedigna. Então, aquilo que você fala, você tem que ser a tua postura profissional e fora também, nas plataformas, nas redes sociais, entendeu? Porque você não dissocia, né? Você é um profissional onde você for, você está com o sobrenome da empresa, né? Por exemplo, quando você se aposenta, esse nome da empresa, ele vira e vem com você. Quando você se aposenta e que você quer se desconectar, você, no dia seguinte, você era o João do banco tal, no dia seguinte você liga para a mesma empresa dizendo, eu quero falar com fulano. Às vezes é com o teu ex-chefe. Aí você diz assim, eu quero falar com fulano. Aí a mesma secretária te pergunta, quem quer falar com ele? É o João Araújo. João Araújo? De onde é João Araújo? Porque te conhecia João do banco tal, entendeu? Então, você, na hora que você está falando como profissional, você está representando de uma forma direta ou indireta a tua empresa. Então, essa postura profissional é muito importante. Uma coisa até interessante que nós estamos vivendo, né, Ana? Essa questão da discussões políticas pela internet, né? Discussões acirradas do lado A, do lado B, né? Do lado X, Y, enfim. As pessoas estão levando muito a sério essas discussões políticas. E assim, com a tua experiência que você tem, você acredita que os recrutadores, eles acabam se influenciando por isso? Por exemplo, eu sou um indivíduo que tem uma postura que defende o lado X. E o recrutador lá, eu não conheço, mas ele defende o lado Y. Isso, será que pesa ou o recrutador consegue ser imparcial e não levar em consideração esse tipo de coisa? Ou é muito difícil? Olha, pesa, mas não tanto, né? Pesa mais assim, de uma forma indireta. Mas o que pesa mesmo é na hora da entrevista, você ter uma conexão, como é que se diz? Uma conexão produtiva e de confiança com o recrutador, porque dos pontos que a PNL pode ajudar você é o rapport. Então, o rapport, ele diz assim, que você observe os pontos positivos. Então, os pontos que der atrito, os pontos negativos, é preferível você nem abordar, entendeu? Então, na hora da entrevista, você vai procurar a tua conexão, o teu rapport, naquilo que realmente é positivo, entendeu? Então, num caso de política, nem toca no assunto, sabe? Você não pode entrar numa área de atrito de forma nenhuma. Você tem sempre que focar o positivo. Então, para ter um rapport legal, uma conexão legal, você tem que prestar atenção, ter uma escuta cuidadosa, ou seja, prestar atenção em tudo que ele está te perguntando, a forma como ele está colocando, a forma como ele está abordando, para você não entrar em atrito, sabe? Certo. Nós vemos agora, as pessoas estão com os ânimos bastante acirrados, né? Confinados, enfim, com a sua liberdade cerceada, até certo ponto, é claro. E é muito comum você entrar numa rede social hoje e ver discussões políticas. Então, eu fico imaginando se essas pessoas não estariam comprometendo a sua carreira profissional por estarem nessas discussões tão exageradas. Mas você precisa ter você como profissional precisa ter uma postura de imparcialidade, né? É preferível até que você não tome partido, assim, mesmo nas redes sociais, porque como o recrutador vai ficar observando isso, ele vai saber disso, né? Então, o bom é que você tenha uma postura de imparcialidade. Existem outros fóruns adequados para você tratar disso, entendeu? Se você quer tratar de política, se filia a um partido, lá é o lugar certo para você estar conversando sobre isso, sabe? Mas, assim, não tomar partido na rede social é muito perigoso isso, sabe? Também acho. E, assim, antes dessa pandemia, claro, né? As coisas estavam até que normais, digamos assim, né? Estávamos caminhando. Você acredita que o mercado de trabalho estava se recuperando? As empresas estavam conseguindo contratar profissionais qualificados? Como é que estavam aí as pesquisas, os indicadores, os artigos, enfim? Estava positivo? As pessoas estavam conseguindo arrumar emprego nas suas áreas? As coisas estavam caminhando de uma maneira até que interessante ou não? Sim, estava assim, as empresas estavam contratando bem e estavam, como é que se diz? Parecia que íamos ter um ano muito promissor, até março, né? Nós tínhamos essa expectativa. Mas agora, infelizmente, algumas áreas, né, não tiveram tanto impacto, né? Graças a Deus, a área
da construção civil, a área imobiliária, né, farmácias, supermercados, mas foram poucas áreas que não foram afetadas. A maioria foram bastante afetadas e tem um novo comportamento, né, de enxugamento de sua estrutura, de modelo de trabalho, de home office. Então, é um comportamento e um hábito que vai continuar, com certeza, porque reduziu o custo das empresas e também beneficiou os funcionários. Porque você está em casa, e agora que as crianças não estão indo para o colégio, você pode fazer o gerenciamento do seu tempo de forma a estar fazendo as duas coisas, né? Então, agora facilitou bastante, e assim, tem que ter bastante criatividade para continuar, né, trabalhando, para continuar produzindo, porque o dinheiro realmente está sumindo do mercado, né? Muitas portas estão se fechando e nós não temos um panorama muito, muito bom, né, para frente, né? Então, a gente tem que se reinventar mesmo, né? Inclusive, as matérias jornalísticas apontam, né, Ana, que talvez até algumas áreas de trabalho, postos de trabalho, vão deixar de existir. Não sei se isso realmente pode acontecer, ou se as empresas que agora, que não se adaptarem tecnologicamente, porque nós vimos como cresceu, né, sites, compras por internet, aplicativos que antes não existiam, algumas empresas tiveram que criar. Você também, com a tua experiência, você acredita que esse fenômeno pode realmente acontecer, algumas áreas deixarem de existir mesmo? Sim, sim, mas na realidade, bem antes da pandemia, isso já era previsto, né? Uma visão de futuro diz que muitas áreas vão ser substituídas, não é? Exatamente por essa visão nova, da nova tecnologia, né, do marketing digital. Então, muitas profissões vão realmente sucumbir e vão ser substituídas, né? E agora, não só as profissões, mas a forma de trabalhar, né? Então, o profissional hoje, quem está entrando no mercado de trabalho, e quem já está mesmo, tem que se reinventar de forma a aproveitar e tirar a vantagem da tecnologia, não é? Porque agora você necessariamente vai precisar cada vez mais estar sintonizada de forma virtual, se comunicando de forma virtual, não é? Virtual. Todas as áreas, inclusive a área da educação, não é? Todas as áreas vão ter que se adaptar a esse novo esse método. E assim, o mundo nunca mais vai ser da mesma coisa, nunca mais. É um trem que está passando e você tem que entrar nesse trem, porque senão você fica para trás. Com certeza, né? Você tem que se atualizar. Isso é verdade. E deixa eu te perguntar, então, vamos entrar na programação neurolinguística. Explica para nós, aí, mais ou menos para quem está nos assistindo, programação neurolinguística, a importância disso, né? Desse estudo, desse conhecimento, o que isso pode trazer benefício para nós no trabalho, até mesmo em família? O que você tem a dizer para nós sobre a PNL? Então, a PNL, ela estuda a estrutura, né, do pensamento e do comportamento humano, né? Então, ela procura excelência na linguagem, né, da gente se comunicar de uma forma mais assertiva, nos sentimentos, né, aquilo que a gente, facilitando nossa comunicação no dia a dia. Por isso, ela pode ser aplicada em todos os lugares, né, desde casa, principalmente dentro de casa, né, para a gente aprender a se comunicar melhor. Né? Uma coisa muito legal é você sempre a flexibilidade, né? Você sempre esperar realmente que o outro termine de falar e se colocar no lugar dele. Tem duas visões, né? Uma visão tua e uma visão minha, né? Mas agora eu não vou dizer para você que a minha visão é a certa, é a correta, né? Eu tenho que ter essa flexibilidade de ter um olhar de respeitar a posição da outra pessoa, de me colocar no lugar dela e ter outras visões, né? Outra visão daquele mesmo assunto, daquele mesmo objeto, daquela mesma situação, né? E hoje em dia, inclusive, né, Ana, tem uma diversidade muito grande de pessoas dentro das empresas, né? Pessoas com diferentes credos, religiões, etnia, raça, enfim, tudo isso a empresa passou a enxergar de uma maneira diferente, na verdade. É preciso dar oportunidade para todo mundo, todos têm que ter o direito de falar, de crescer, se desenvolver, mostrar o seu potencial. Isso trouxe até problemas para os gestores, na verdade, saber colocar pessoas em áreas que tenham afinidade. Isso tudo também, a importância do indivíduo conhecer um pouco mais a PNL, acho que tem tudo a ver esse sistema, não tem? Esse processo todo?
Sim, com certeza. Principalmente a questão comportamental, né, professor Renato? Porque as empresas, elas admitem pelas competências técnicas, né, e essa moçada é boa nisso, né? Então, a empresa, ela admite pelas competências técnicas e ela demite pelas competências comportamentais, entendeu? O cara é muito bom, por isso a empresa contratou ele. Mas na hora de trabalhar em equipe, não tem essa competência de se relacionar legal, ou na hora de receber um feedback do seu superior, ele não tem essa flexibilidade também de se colocar no lugar, sabe, de aprendiz, porque a PNL, ela fala assim, que todas as pessoas, todas as situações são nossos mestres, né? Então, a gente tem que ter uma flexibilidade, né, e uma sabedoria também para aprender, nós estamos sempre aprendendo, né? Então, eu não estou, a pessoa que se fecha em si mesma, que acha que já sabe tudo, não sabe nada, está perdendo as oportunidades, né? Então, assim, as empresas, elas precisam realmente, e tem essa dificuldade hoje, até do relacionamento intergerações, né? Um problema sério dentro das empresas. Então, assim, é legal o jovem estar aprendendo a lidar com os mais velhos também, porque ninguém é dono da verdade. E muitas vezes o mais adulto, o profissional sênior também tem essa dificuldade da mudança, sabe? Então, a PNL vem dizer assim, falar da flexibilidade, né, de você estar vendo, né, o ponto de vista da outra pessoa, mas você precisa realmente você se curvar, não é se curvar, mas você aproveitar a oportunidade de aprender mesmo, não é? E me diga uma coisa, uma curiosidade aqui. E quando você trabalha numa empresa e o teu superior, ele não gosta de ver você brilhando, né? Geralmente, chefe não gosta que o subordinado brilhe mais do que ele. Mas e quando você começa a se destacar, começa a ter reconhecimento, e você sente que aquele chefe teu superior não está gostando, né? Ele muda de humor, ele fica mal-humorado, cara fechada, ele não quer aplaudir o teu resultado, ele não quer reconhecer o teu talento. Como é que a gente faz? O que você acha? O que você nos diz? Olha, na realidade, você precisa realmente se colocar no lugar dele. Aprender, na realidade, é conversar com ele. Porque todos nós temos coisas positivas e coisas negativas. Então, você vai procurar saber, identificar os pontos positivos que o teu chefe tem. Entendeu? E daí, a partir desse ponto positivo, é que você começa o diálogo com ele. É questão de você reconhecer que todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Então, o rapport, para você construir um rapport com essa pessoa, você precisa identificar os pontos positivos e trabalhar a partir dos pontos positivos, até chegar aonde você quer realmente colocar para ele daí, né? Então, requer um pouco de sabedoria nesse lidar com as pessoas, o que é muito difícil hoje nas empresas, sinceramente. Mas, assim, no caso, esse chefe que você está falando, esse superior, ele está também ultrapassado, né? Ele precisa se reinventar para poder se conectar e para lidar com essa moçada. Depois da minha aposentadoria, eu tive a oportunidade de fazer 7 cursos à noite, de pós-graduação, com essa moçada. Muito legal para aprender, para estar convivendo com eles, sabe? E entendendo um pouco essa cabeça, essa mentalidade deles, né? E foi muito positivo isso, né? Eu escuto muito de jovens. Né, Renato? O profissional que para, ele tem que estar sempre aprendendo. Então, esse superior, ele parou no tempo e no espaço, ele precisa estar, né, se conectando com a juventude e se reciclando e sendo bastante criativo, né? Eu escuto muito de jovens, estudantes, e até particularmente aconteceu comigo isso uma vez. Eu tive uma situação assim parecida também, de que o superior sentia um pouco de ciúmes e melindre, de que a nossa equipe brilhasse, que a nossa equipe fosse elogiada, que a nossa equipe, aquela a qual eu fazia parte na época também, lembro bem, sentia ciúmes de que nós todos recebêssemos aplausos, fôssemos enaltecidos diante da direção, né, da presidência, e até isso me lembrou um caso também meu, mas é uma pergunta muito comum, porque quando o indivíduo começa a se destacar, já vem os ciúmes, na verdade, ciúmes, a inveja, as pessoas já olham com, né, tá se destacando demais, isso é complicado, e daí você tem que ter autoconhecimento, né, mudar a estrutura, na verdade, porque isso acontece muito, na verdade.
Acontece, acontece. Você tocou num ponto muito interessante, o autoconhecimento. Tudo passa pelo autoconhecimento, né? Então, assim, as pessoas tivessem essa consciência, o nosso poder, os nossos recursos, né, estão tudo lá dentro de nós, né? E se você se permite fazer uma viagem, né, principalmente agora na pandemia, na fase do isolamento social, né, buscar esses teus recursos positivos, não só as crenças limitantes que a gente tem, mas nós temos muitos recursos positivos, né? E daí trabalhar esses recursos, mas a teu favor, né? Então, assim, o autoconhecimento é a base de todo o teu sucesso, tanto na vida pessoal como profissional. Então, assim, o melhor investimento que a gente faz é em você mesmo. O primeiro investimento que você deve fazer é em você mesmo. Em todas as áreas, até na área financeira, por exemplo, você vai pensar, não tem nada a ver, tem bastante a ver, tem tudo a ver com o seu autoconhecimento, sabe? Os seus sentimentos, você saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, tem tudo a ver a questão das finanças, e muitas vezes você traz um modelo mental, por exemplo, tratando de finanças, você traz um modelo mental dos teus pais, que já não serve mais para você. E você vem ao longo da vida pensando de uma forma, de um modelo mental que já não serve mais nem para você, nem para os tempos atuais. Porque você foi crescendo, né, ele dado o seu modelo mental, o seu mindset, ele foi construído desde criança, que você estava lá com a sua família, com seus pais, mas vieram outras situações, outros amigos, situações externas, em que você também aprendeu muita coisa positiva, né? Então, você tem que ir se atualizando e deixando aquelas coisas que não servem mais para você. Às vezes, até pessoas você tem que descartar, porque essas pessoas não estão mais agregando valor para você. E daí você tem que descartar não só hábitos, comportamento, mas muitas vezes pessoas também, né? É verdade, isso é fato. E quando mudamos, temos que mudar de uma maneira com estrutura, né? Mudar com direcionamento. Então, realmente, isso é fato. Pessoas ficam pelo caminho, comportamentos, atitudes, modo de pensar, de agir. Às vezes, virar a página, né? Como fala, virar a página, realmente. Exatamente. Você falou do rapport, né? Eu lembrei do rapport e do espelhamento. Isso são técnicas que fazem parte da programação neurolinguística, não é verdade? O espelhamento sim, também, né? Sim, com certeza. O rapport, ele tanto agora nessa entrevista que é mais virtual mesmo, não fica tão... você pode aproveitar também, porque, na realidade, a entrevista e mesmo a comunicação, ela pesa muito mais na parte comportamental, na abordagem, do que nas próprias palavras, né? Na comunicação não verbal, né? Então, o rapport, ele se reporta à questão de você estar em sintonia com o teu, na realidade, o seu entrevistador, né? A questão a forma de abordagem, a estrutura, como ele pensa, que essas coisas você pode estar pesquisando bem antes da entrevista, até a fala dele, se é a fala alta, se é a fala mansa, né? Você vai ter que observar para você acompanhar realmente de uma forma positiva, né? Mas o principal é você prestar atenção nessa conectividade, nos pontos positivos, né? Não procurar... tem pontos negativos, alguma coisa que você discorda, você tenta ressignificar e fazer isso de uma forma positiva daí, sabe? Para que você possa continuar o seu diálogo. Então, o rapport é muito interessante em todas as áreas, não só na entrevista, mas principalmente no dia a dia das equipes, né? Você está construindo um relacionamento mais efetivo, mais pacífico, mais que agregue valor naquela situação, naquele momento, né? O espelhamento é quando nós tentamos reproduzir gestos e fala do outro, da outra pessoa, não é isso? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o espelhamento, a gente usa mais assim, num trabalho mais fechado, mais de laboratório, digamos assim. O rapport não, o rapport você realmente pode fazer com tranquilidade. Porque se você está fazendo o espelhamento, a pessoa nem vai entender, entendeu? E daí eu estou fazendo a mesma coisa que você está fazendo, então não é... a outra pessoa não vai entender e pode ver isso até como uma coisa negativa daí, sabe? Eu lembro que
que quando eu estava fazendo o curso, a gente precisava fazer exatamente essa modelagem. Precisava modelar, né? E daí eu peguei uma pessoa muito conhecida, até você deve conhecer, depois eu falo, mas aí eu conversando com ele, inocentemente falei que estava fazendo o curso, né, que lembrei, ela é uma pessoa muito legal, que eu gostaria de estar fazendo a modelagem e tal, né? Essa pessoa, na mesma hora, a pessoa se fechou assim, né? Foi tão interessante ver a reação dele, sabe? E daí eu vi que ele não gostou que eu ia espelhá-lo, né? Na verdade, era um palestrante daí, sabe? E porque você pode modelar qualquer pessoa que você queira, mas eu fui ingênua em falar para ele, mas assim, é porque ele não entendia nada, então ele ficou assustado e achou que eu fosse copiar tudo dele, até não é bem isso, assim, sabe? A modelagem não é bem isso, existe uma ética também, né? Certo, certo. O pessoal tinha me perguntado na nossa live que eu comentasse com você a respeito do mercado de trabalho feminino. Como é que está aí, que você, com a tua experiência, como é que você está vendo a colocação das mulheres no mercado de trabalho e também a recolocação? Se você acredita que nós já avançamos nessa matéria, nessa discussão, se as coisas realmente estão caminhando, como a sociedade tanto vem cobrando, né, essa questão da igualdade, igualdade de oportunidades, enfim. Você acredita que avançamos ou ainda estamos muito longe, Ana, de chegar nessa tão sonhada ou perseguida igualdade, né, no mercado de trabalho? Olha, nós já avançamos bastante, é verdade, já avançamos bastante, mas temos muito que avançar ainda, né? Existe uma mentalidade ainda machista, né? Em algumas áreas, mas eu penso que é uma questão de pouco tempo, os profissionais estão se abrindo para isso, né? Porque as universidades, se você olhar, o volume de mulheres em determinadas áreas que era só de homens, né? Agora as mulheres estão realmente em número igual ou maior, né? E em todas as profissões você vê que a mulher está avançando muito, né? Agora, existe muito a questão da mulher se valorizar, mas assim, na questão de conteúdo daí, sabe? De aprendizagem. Eu trabalhei desde cedo e eu tive mais facilidade e mais sucesso trabalhando com homens do que mulheres. Não sei se foi bom ou se não foi bom, né? Mas, assim, desde aquela época eu sabia que o que valia era o conteúdo, não importa se você é masculino ou se é feminino, o que importa é o teu conteúdo. Se você realmente for uma mulher que tenha bastante conteúdo, você vai lidar de igual para igual, com certeza. Existe uma questão aí salarial, que aí a gente teria que se aprofundar mais, mas assim, né, mesmo assim, tendo essas dificuldades salariais, eu acredito que a gente já avançou e vamos avançar mais ainda. À medida que o homem, né, for abrindo a sua mentalidade para aceitar isso como verdade, né? Porque isso era só do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, que tinha essa mentalidade tão fechada, né? Mas agora eu vejo muito assim essa questão muito melindrosa na área da política. Na área da política, a mulher avançou pouco e precisa avançar muito, sabe? Precisa avançar muito, mas não é só culpa dela, é culpa do próprio sistema, né? Exato. Porque para você colocar uma pessoa para representar uma população, uma comunidade, uma pessoa que não sabe nem gerenciar a sua própria vida, não sabe nem se representar, vai representar uma comunidade, uma sociedade, é complicado isso, né? Então, não é culpa só da mulher, é culpa do próprio sistema. Então, na área política, eu acho que é um caminho mais devagar, mas ela está conseguindo também, porque é conteúdo. Na hora que ela se eleger, ela tem que realmente ter conteúdo para poder fazer projetos interessantes e mostrar que ela é capaz, né? E nós já estamos vendo, parece que agora nas eleições municipais já tem um quórum diferenciado, um percentual diferente, e pelo que eu estou acompanhando nas mídias, enfim, nas reportagens, para daqui 4 anos, possivelmente, aumente essa cota até um período que possa ter igualdade, né? X vagas para homem, X vagas para mulher, mas vagas
iguais, igualitárias, né? Porque ainda realmente existe uma distorção, né? Entra lá 15 homens e 6 mulheres, né? Então há uma disparidade grande. E até outro ponto interessante é a qualificação, como você bem falou, tem que ter conteúdo, enfim, não, a pessoa tem que ter o conteúdo, a informação, o conhecimento, a experiência, senão de nada adianta, se for apenas para representar a classe, digamos assim, representar o gênero, aí também não adianta, na verdade, tem que ter experiência, informação, conhecimento e se preparar. A pessoa preparada vai ter oportunidade, não é verdade? Ela tem que estar preparada para receber a oportunidade. Com certeza, e eu como mulher, eu fico assim, decepcionada quando a gente apoia, e daí a mulher vai lá e faz uma besteira, e você tem que fazer o quê? Quem vai fazer com essa criatura? Me diz. Ela tem que ter competência, a mulher, em qualquer lugar que ela for, ela tem espaço, só que ela tem que entender que não é essa carinha bonita, sabe? Não é só essa roupinha bonita, o corpinho bonito, não, é aqui, ó, tem que estar aqui, ela tem que ter conteúdo, em qualquer área que ela for, ela tem que ter conteúdo e ela vai encontrar o espaço dela, com certeza, sabe? Mas agora, se ficar alimentando, né, o pessoal da área masculina, né, porque existe um ponto de fragilidade, entendeu? Que ele sabe que é frágil para a mulher. Então, é se fortalecer e realmente focar naquilo que interessa, na competência, no conteúdo, na expertise, nas habilidades. Mostrar trabalho, né? Exatamente. Veja, há 15 anos atrás, eu lecionava no curso de Engenharia de Produção, uma faculdade privada, e na época eu tinha aproximadamente 40 alunos, homens, e apenas 4 mulheres na sala. 15 anos depois, falando hoje, você já encontra na casa de 15, 16, 17 mulheres em um curso de engenharia, onde você tem praticamente dominado por homens, né? Isso prova que já estão buscando qualificação, estão buscando se aperfeiçoar, na verdade, mulheres fazendo especializações, mestrados, enfim. Isso é muito positivo que tenhamos, porque é preciso equilíbrio, na verdade, numa empresa, precisa ter os dois lados, né? Precisa ter a mulher com um pouco mais de sensibilidade, que tenha um novo perfil de análise, enfim, a mulher, ela consegue, né, preparada, com experiência, ela dá esse suporte importante dentro da empresa, não é verdade? É verdade, porque precisa ver outro foco, a mulher tem outra forma de ver as coisas, né? E olha, e cá para nós, né? Na política, por exemplo, é uma coisa que eu nem devia trazer aqui, mas é uma coisa tão gritante assim, né? A questão da corrupção, né? Todos esses escândalos de corrupção, é mais mulher ou mais homem? Me diz. Eu fico pensando assim, se fossem mais mulheres na política, será que teria acontecido todo esse estrago aí? É uma interrogação, a gente precisa refletir sobre isso, né? Até para a mulher ter coragem e se posicionar, porque não adianta você ficar só falando, só assistindo da arquibancada, você tem que ir para realmente participar desses movimentos, desses fóruns, para que você aprenda e saiba se posicionar, não é? Porque realmente nós estamos vivendo num caos, a nível de política a gente está vivendo num caos, né? Exatamente. Ana Teres Gressinger, eu gostaria de agradecer e muito a tua participação na noite de hoje, muito esclarecedor aqui as suas informações, essa troca de conhecimento. Eu acho que para quem nos assistiu e prestigiou, certamente aprendeu muito. Gostaria de agradecer você pela oportunidade que nos deu, transmitir teu conhecimento, falar um pouquinho de mercado de trabalho, entrevista de emprego, programação neurolinguística. Eu tenho certeza que isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Deixo aí as tuas considerações finais, mas já agradecendo de antemão e muito a tua presença. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar participando com você, quero agradecer a todos que estão nos assistindo e falar assim para vocês que estão estão nessa fase de trabalho, que estão vendo essas dificuldades, elas estão realmente acontecendo, que acredite realmente no seu potencial, que faça realmente uma revisão naquilo de positivo que você tem, para você procurar, quando você vai fazer uma entrevista, você considerar que o teu entrevistador ele está vendo
o seu papel, o seu caminho, o seu currículo, desde a tua postura nas redes sociais, e tem que realmente fazer uma pesquisa sobre essa empresa que você está buscando, sobre a vaga que você está procurando, se realmente você preenche esses pré-requisitos, e assim, acima de tudo, né, a programação neurolinguística, ela trabalha com resultados. Então, o que você quer com esse... O que você está buscando? Por que você quer essa vaga? Para que você quer essa vaga? Você está preparada para essa vaga? Você tem os pré-requisitos? Se você realmente quer e não tem todos os pré-requisitos, vá atrás, batalhe, vá fazer um curso, aproveita esse tempo que você está mais disponível e vá aprender. Tem tantos cursos, né, que está sendo ofertado agora, graciosamente. Tenha, assim, faça uma procura, uma triagem, não vá fazer todos os cursos. Procure cursos que vão agregar valor, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Porque na hora o entrevistador até vai perguntar para você, e agora nessa pandemia, o que você tem feito? Isso ele vai perguntar, né? E daí você vai poder dizer que fez alguns cursos que agregam valor nessa vaga que você está procurando. Então, procurar uma oportunidade no meio de todas essas dificuldades, ter um olhar positivo, proativo, criatividade e buscar uma oportunidade dentro desse cenário que a gente está vivendo agora. Muito obrigada e realmente eu desejo todo sucesso para vocês. Obrigado, ficamos por aqui. Finalizamos a live de hoje com Ana Teles Gressinger, coach de carreira, empreendedorismo, aposentadoria, escritora, palestrante, entre outras coisas. Grande abraço, Ana. Até a próxima. Grande abraço, tchau, até mais.